Apocalipse capítulo 16. E eu ouvi uma grande voz sair do templo, dizendo aos 7 anjos: Ide pelos vossos caminhos e derramai as taças da ira de Deus sobre a terra. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e recaiu uma fétida e dolorosa ferida sobre os homens que tinham a marca da besta, e sobre aqueles que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, e este se tornou em sangue como o de um homem morto, e toda alma vivente morreu no mar. E o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes das águas, e eles se tornaram em sangue. E eu ouvi o anjo das águas dizer: Tu és justo, ó Senhor, que és e que eras e serás, porque tu julgaste assim. Porque eles derramaram o sangue de santos e profetas, e tu lhes deste sangue para beber, porque eles são dignos. E ouvi outro vindo do altar dizer: Ainda assim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado poder para queimar os homens com fogo. E os homens foram queimados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre as pragas, e eles não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino era cheio de trevas. Eles mordiam as suas línguas por causa da dor, e blasfemavam o Deus do céu por causa das suas dores e suas feridas, e não se arrependeram dos seus atos. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água dali secou-se, para que o caminho dos reis do Oriente pudesse ser preparado. E eu vi 3 espíritos imundos e semelhantes a rãs saírem da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta, porque eles são espíritos de demônios operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo modo para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que eu venho como um ladrão. Abençoado é aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não andem nu e eles vejam a sua vergonha. E eles os reuniu em um lugar que na língua hebraica se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra, tão poderoso terremoto e tão grande. E a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e a grande Babilônia veio à lembrança diante de Deus, para dar-lhe do cálice do vinho da fúria de sua ira. E toda a ilha fugiu, e as montanhas não foram encontradas. E caiu sobre os homens um grande granizo do céu, cada pedra com o peso de cerca de 1 talento. E os homens blasfemaram a Deus por causa da praga do granizo, porque sua praga é extremamente grande. Capítulo 17. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem aqui, mostrar-te-ei o juízo da grande prostituta que está assentada sobre as muitas águas, com a qual os reis da terra cometeram fornicação, e os habitantes da terra foram embebedados com o vinho da sua fornicação. Assim, ele levou-me em espírito para o deserto, e eu vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, tendo 7 cabeças e 10 chifres.
E a mulher estava vestida de púrpura e escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, tendo um cálice de ouro em sua mão, cheio das abominações e imundícias da sua fornicação. E sobre sua testa havia um nome escrito: Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. E eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. E eu, vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por causa disso te maravilhaste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e não é, e subirá do abismo sem fundo, e irá à perdição. E aqueles que habitam na terra hão de se maravilhar, cujos nomes não foram inscritos no livro da vida desde a fundação do mundo, quando eles contemplarem a besta que era e já não é, ainda que agora seja. E aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais a mulher está assentada. E há 7 reis, 5 caíram e um é, e o outro ainda não é vindo. E quando vier, deverá continuar por um curto espaço de tempo. E a besta que era e não é mais, mesmo sendo o 8º e é dos 7, que vai à perdição, e um dos 10 chifres que tu viste são 10 reis, que não receberam reino algum ainda, mas recebem poder como reis por 1 hora com a besta. Eles têm uma somente, e darão o seu poder e força à besta. Estes guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e os que estão com ele são chamados e escolhidos e fiéis. E ele disse-me: as águas que tu viste, onde a prostituta se assenta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que tu viste sobre a besta, estes odiarão a prostituta e a deixarão assolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão com fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram a sua vontade e concordar e dar seu reino à besta, até que as palavras de Deus sejam cumpridas. E a mulher que tu viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Capítulo 18. E depois destas coisas eu vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele gritou poderosamente com uma forte voz, dizendo: Babilônia, a grande, caiu, caiu, e se tornou habitação de demônios, e o antro de todo espírito imundo, e gaiola de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra cometeram fornicação com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram pela abundância de suas iguarias. E eu ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados, e para que não recebam as suas pragas, porque os seus pecados têm chegado até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Retribui-lhe assim como ela vos retribuiu, o dobro sobre o seu dobro, de acordo com as suas obras. No cálice que ela encheu, enchei-lhe o dobro. O tanto que ela se glorificou e viveu deliciosamente, dai-lhe o tanto de tormento e pranto, porque ela diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei nenhuma tristeza. Por isso, suas pragas virão em um dia: a morte e o luto e a fome,
e ela será completamente queimada com fogo, porque forte é o Senhor Deus que a ajuda. E os reis da terra que cometeram fornicação e viveram deliciosamente com ela, choraram e lamentaram por ela quando virem a fumaça do seu incêndio. Ficando de longe, por medo de sua tormenta, dizem: ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela poderosa cidade, porque em uma hora chegou o teu juízo. E os mercadores da terra chorarão e lamentarão sobre ela, porque nenhum homem compra mais as suas mercadorias. Mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas e de pérolas e de vinho e de linho fino e de púrpura e de seda e de escarlate, e toda a madeira odorífera, e todo tipo de vaso de marfim, e todo tipo de vaso da mais preciosa madeira, de bronze, e de ferro, e de mármore, e canela, e fragrâncias, e ungüentos, e olibano, e vinho, e azeite, e farinha finíssima, e trigo, e animais, e ovelhas, e cavalos, e carruagens, e escravos, e almas de homens. E os frutos do desejo de tua alma partiram de ti, e todas as coisas que eram saborosas e agradáveis partiram de ti, e não mais as acharás de forma alguma. Os mercadores destas coisas que por elas se enriqueceram ficaram de longe pelo temor de seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, 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 daquela cidade que se vestia de linho fino e de púrpura e de escarlate, e se adornava com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque em uma hora tão grandes riquezas viraram em nada, e todo timoneiro e toda a companhia das naus e marinheiros e todos quantos fazem comércio marítimo ficaram de longe. E vendo a fumaça de seu incêndio, eles gritavam dizendo: que cidade é semelhança a essa grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando, dizendo: ai, ai daquela grande cidade, onde se enriqueceram todos os que tinham navios no mar em razão do seu alto preço, porque em uma hora ela foi desolada. Regozijas-te sobre ela, tu céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus vos vingou dela, e um poderoso anjo ergueu uma pedra semelhante a uma grande pedra de moinho, e lançou-a no mar, dizendo: deste modo, com violência será a grande cidade de Babilônia derrubada, e não será mais achada de forma alguma. E a voz de arpistas, e de músicos, e de flautistas, e de trompetistas não se ouvirá mais em ti, e nenhum artesão de qualquer ofício que seja será mais encontrado em ti, e o som da pedra de moinho não se ouvirá mais em ti de forma alguma, e a luz de um candeeiro não mais brilhará em ti, e a voz do noivo e da noiva não mais se ouvirá em ti, porque os teus mercadores eram os grandes homens da terra, porque pelas tuas feitiçarias todas as nações foram enganadas, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra.